pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Cristiane de Carvalho Pereira, sou aluna da Universidade Federal do Piauí, Universidade à Distância Aberta, e curso a disciplina de Ciências Biológicas. Então, hoje eu venho aqui explanar para vocês um pouquinho do conteúdo do segundo ano da disciplina de Biologia com o tema filoporífera, certo? São algumas algas, alguns tipos de filos que a gente pode encontrar no oceano, no mar, viu? E vamos ressaltar um pouquinho sobre eles, sobre suas características e as suas funções. Então, venham comigo. O filoporífera são conhecidos popularmente como esponjas, ou seja, além de ser chamados de poríferas, eles são chamados de esponjas. São animais invertebrados aquáticos, ou seja, são animais que não possuem a coluna vertebral, e também são aquáticos. Por que aquáticos? Porque eles moram no mar, eles moram nos oceanos. E fixo em um substrato, ou seja, sempre que vocês encontrarem eles no fundo do mar, vocês vão encontrar eles nesses locais, ó, nesses tipos de locais, fixo em algum local, certo? Eles possuem as mais variadas formas, tamanhos e cores. Como vocês podem ver, aqui são um tipo de forma e aqui é outro tipo. E as cores deles também variam. Apresentam um padrão corporal básico em formato de vaso, ó, parecendo um vaso, né? Um tubo, ou seja, na sua cavidade até embaixo, da abertura de cima até embaixo, vai ter um cubo ou um barril, alguns tipos de forma também deles. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre eles. As suas características, pessoal. O habitat da maioria das espécies é o ambiente marinho. Poucas vivem em água doce, ou seja, a maioria deles vivem em águas salgadas, ou seja, é uma miniatura que a gente vai encontrar em água doce. Eles são encontradas fixas no fundo do mar, em rochas, conchas e areias. Como eu já tinha dito, né, pessoal? Que sempre que encontra eles no fundo do mar, vocês vão encontrar sobre as conchas, sobre rochas e sobre a areia. Eles possuem paredes perfuradas por poros e em seu interior encontra-se uma cavidade denominada átrio e espongiocele. Pessoal, para que servem esses poros? Onde esses poros ficam no seu ângulo do seu corpo? Esses poros, como eu já falei, são algumas aberturas que tem no seu corpo. Agora, para que serve? Essa vem a pergunta, né? Vamos estudar mais um pouquinho que vocês vão entender. Na extremidade oposta, à base de seu corpo, há uma abertura chamada ósculo. Pessoal, esse óculos ele vai fazer toda a diferença nesses poros, para que ocorra o processo, algum tipo de processo que eu vou já dizer para vocês. Vamos observar bem detalhado o seu corpo. O ósculo, como eu já tinha dito, ele fica na parte superior do corpo das esponjas. Os espongiocelos nessa parte, nessa cavidade. Cada abertura é os porocitos, ou seja, são os poros, como vocês podem ver de um lado e do outro os poros. Os pinacitos, essas partezinhas. Mesorrilo, contendo amebocitos, essas partes de dentro dos pinacocitos. E os coanocitos é a parte mais de dentro desses pontinhos, vocês estão observando? Então, dentro da cavidade dos pinacocitos tem os mesorrilos, viu? Como vocês podem observar. E lembrem-se, qual é a função do ósculo? Eu vou já dizer qual a função bem importante desse ósculo. Características dos poríferos. Os poríferos, eles são animais filtradores, certo? Por onde é que eles fazem a filtração? Filtração de quê? Pessoal, entendam comigo. Eles filtram a água, eles moram no fundo do mar, ou seja, eles vão filtrar a água por meio dos poros. Por isso são chamados de animais filtradores.
Eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Vocês estão lembrados do ósculo? Esta daqui é a cavidade do ósculo, ou seja, entendam comigo. Vai entrar pelos poros, vai fazer o seu processo e vai sair pelo ósculo. Ao entrar, eles entram pelos poros, né? Ao entrar, a água fornece oxigênio, ou seja, a água leva para dentro deles o oxigênio. E ao sair, que sai pelo ósculo, na verdade, carrega dióxido de carbono e resíduos. Ou seja, esses resíduos são alguns tipos de coisas que eles não precisam no corpo deles. Aí, ou seja, por meio da filtração, eles vão liberar esses resíduos pelo ósculo. Assim, ocorre a respiração através das trocas gasosas por difusão, ou seja, nesse processo, pessoal, em que ocorre a filtração da água com essas substâncias de oxigênio para dentro do corpo e saem os resíduos, nesse processo de difusão ocorre a respiração, é a forma como essas esponjas respiram. Agora, sobre a alimentação. A alimentação, ela se dá através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. Ou seja, na respiração, voltando aqui, na respiração, eles recebem o oxigênio, que é importante, né, para a respiração deles, libera os resíduos, então esse é o processo de respiração. Já na alimentação, eles carregam para dentro do corpo, por meio dos poros também, e da correnteza da água, protozoários e algas unicelulares. Vocês estão vendo esses pinguinhos? Então, aqui é água com micro-organismo, ou seja, é a água com protozoários e algas unicelulares, que vai entrar pelos poros, eles vão pegar o que eles precisam e vai sair os resíduos que eles não querem, que a água levou, pelo ósculo. Vocês estão compreendendo bem, né? O que eles não precisam, porque é uma filtragem, ou seja, eles são animais filtradores. O que eles não precisam, depois de ter entrado pelos poros, o que eles não precisam, vai sair pelo ósculo, pela entrada, pela saída superior do animal. As partículas absorvidas, elas são capturadas pelos coanocitos, que digerem parte das substâncias. Os coanocitos, eles digerem parte dessas substâncias, parte desses micro-organismos que servem como alimentação para as esponjas. A outra parte, ela é digerida pelos amebocitos, sendo posteriormente distribuída a todas as células. Ou seja, todas as células que tem dentro desse animal, ela vai ser alimentada, porque cada parte ela recebe uma função a se desenvolver para que esse organismo ele se permaneça vivo, estável. O tipo de reprodução. Eles têm dois tipos de reprodução, gente, os poríferos. Eles podem realizar a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada é através dos espermatozoides, que se adentra dentro dos poríferos, né, para ocorrer a fecundação. Quando ocorre a fecundação desses animais, o que é que acontece? Ela libera para fora do organismo uma larva nadante, ou seja, essa larva ela vai se desenvolver e vai se formar uma esponja jovem, que essa esponja jovem também vai se desenvolver para gerar novos indivíduos, viu? Então essa é a forma da reprodução sexuada. Já na reprodução assexuada, por brotamento, o que é que acontece? Na esponja mesmo, o indivíduo unido, ou seja, o indivíduo ele vai unir, ele vai nascer dele um broto, certo? Esse broto, depois de acontecer essa segunda fase, ele vai se separar, ou seja, é um indivíduo isolado, ele se separou do indivíduo que fecundou ele, certo? Com isso, ele vai se formar outro indivíduo independente. Essa é chamada reprodução assexuada por brotamento. Ele se brota no corpo do indivíduo, viu? Diferente da sexuada. Essa é uma grande diferença, como vocês podem perceber. Um é por brotamento e o outro é a forma sexuada,
que a larva sai de dentro do corpo do animal e com isso ela vai se desenvolver e formar uma nova criatura, uma nova espécie. Vamos ver, pessoal, algumas curiosidades bastante importantes que os cientistas, os pesquisadores, eles conseguiram nas suas pesquisas descobrir e repassar para nós. Acredita-se que existe mais de 10.000 espécies de esponja em todo o mundo, ou seja, tanto em água doce como em água salgada, mas nos mares, certo? Existem mais de 10.000 espécies, algumas pouquíssimas que vivem na água doce e sua maioria na água salgada. Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais elas eram usadas no banho. Alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usados para a fabricação de antibióticos, ou seja, alguns tipos de poríferos, ou esponjas, como podem chamar também, eles eram usados antigamente para a produção de antibióticos, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, eles serviam para as pessoas como uma forma de medicamento que era muito eficaz no processo de saúde, ou seja, para a saúde das pessoas. A sobrevivência das esponjas, ela depende do movimento da água em seu interior. Se não tiver água para que ela consiga realizar a sua respiração, a sua alimentação, a sua reprodução, essas esponjas elas vão acabar morrendo. Por quê? Porque elas vivem na água, são animais aquáticos, não podem tirar para fora da água. Uma esponja com 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro chega a movimentar mais de 20 litros de água por dia. Já imaginaram o tanto que essa água não é movimentada por 10.000 esponjas em todo o mundo, né? É muita água. Então, esses 20 litros de água que ela movimenta por dia é o processo em qual ela vai conseguir desenvolver a sua reprodução, a sua alimentação e a sua respiração, certo, pessoal? Então, esse foi o conteúdo sobre os filos poríferos. Espero que vocês tenham compreendido bem e até breve.